Salve, povo! Olha nós de novo. Galera, quarto vídeo do canal. Tô feliz pra caramba com a repercussão dos outros, até porque estamos alcançando o nosso objetivo, né? Estamos levando pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade, pelo governo, pela mídia, a estarem contando suas histórias. E que com certeza tem servido de inspiração para muita gente. O assunto hoje é transfobia e vamos conversar com um homem trans, um cara que eu tive o privilégio de conhecer aqui no salão e que eu tenho uma admiração enorme. A gente nem se conhece há tanto tempo, mas ele tem uma postura fantástica, inteligentíssimo, é professor de literatura, está doutorando em literatura e cultura, cantor, poeta? Também. Poeta, compositor? Também. Cara, o cara é demais, velho. Vamos começar, o bate-papo hoje vai ser com o Vécio. Vécio, querido, muito obrigado pela confiança. Você não tem noção quanto você está somando para o nosso projeto, viu? Vécio disse que a gente pode falar sobre tudo, então se preparem que o papo vai ser longo. Tamo junto, Vécio? Chegue mais. Olá, gente. Eu sou Vécio, meu nome artístico é Silvécia. Eu sou cantor, compositor, estou me envolvendo agora com a literatura. Doutorando em literatura e cultura pela UFBA, estudo as literaturas africanas de língua portuguesa com foco no país Moçambique. Atuo pelo movimento de pessoas trans aqui em Salvador, o coletivo de Trans pra Frente e o coletivo Trans Batucada. E o que eu tenho para falar a vocês aqui hoje tem a ver com a minha experiência enquanto um sujeito trans, negro. É bom, eu acho que no Brasil, sempre que a gente faz uma fala sobre identidades, de alguma forma a gente vai ter que tangenciar as questões raciais, porque pesam e pesam muito quando a gente está falando da diferença. Eu fui uma criança trans, por mais que eu não tivesse entendimento sobre o que acontecia comigo, eu acho que nem meus pais entendiam, nem ninguém, porque é um assunto muito recente aqui no Brasil. Eu acho que fica mais popular num raio de 10 anos para cá. Então não era no meu convívio, na escola por onde eu passei, meus amigos, os amigos de meus irmãos e de meus pais, ninguém sabia sobre isso. Agora todo mundo me via diferente. Eu tive a sorte de, diferente da maioria das pessoas trans, isso não ter me colocado junto à minha família numa posição de violência, que na verdade, a realidade da maioria das pessoas trans. Começa a sofrer violência na escola, cedo elas são levadas, nós somos levados a abandonar a escola, principalmente quando se trata de escola pública. Logo os pais não aceitam, porque é impressionante. Uma coisa que eu sempre coloco nas minhas falas públicas é a confusão que se faz a respeito disso. Se hoje em dia ainda se faz, antigamente, né, a minha geração, né, eu tenho 40 anos, para a minha geração era bem pior. Então, assim, as pessoas colocam como se o homem trans fosse o sapatão elevado à última potência. A mulher trans é o viado elevado à última potência. É como se fosse uma escolha nossa, é como se nós escolhêssemos e tivesse outras possibilidades de ser, e a gente tenha arranjado aquele caminho ali porque é o mais sexualizado. Porque assim, o que fica de noção nas falas e nos posicionamentos das pessoas é sempre a sexualização. E aí esquece que muitos de nós trans temos sexualidades diversas, inclusive assexuais, né? Mas é muito comum encontrar uma mulher trans assexual, um homem trans assexual, mas as pessoas vão sempre ler nossos corpos sempre por esse caminho, né? Assim como as pessoas cis, gays e lésbicas, né? É como se a vida daquelas pessoas se resumisse à vida sexual, não tivesse outros aspectos da vida a serem considerados. Então, assim, eu tive
não vou dizer chamar de privilégio não, porque é difícil num país como esse nosso a gente dizer que uma pessoa trans tem privilégios, né? É uma coisa que eu estou aprendendo há pouco tempo. Eu tive acesso a algumas coisas que outras pessoas trans não tiveram, embora eu seja de família preta, pobre, da periferia, eu sou do bairro da Liberdade, minha família é do interior, eu nasci em Cachoeira, no Recôncavo, e a gente vem para cá, para Salvador, no início da década de 80 e fica ali no bairro da Liberdade até a metade da década de 90. Então, assim, eu não sou quando eu falo acesso, está longe de ser o acesso econômico. Eu estou falando do convívio com a família, do convívio na escola, principalmente eu que venho de escola pública. Eu não passei pela violência, que é a realidade em praticamente 90% dos casos de pessoas trans. Então eu fui passando pela escola, foi mais tranquilo para mim do que para a maioria das pessoas. Então eu não fui levado a abandonar a escola. Concluí o ensino médio no período certo, demorei a entrar na universidade, mas eu acho que são questões mais voltadas aí para a gente pensar alunos oriundos de escola pública da minha geração. Está muito mais ligado a isso do que a minha vivência como homem trans, embora ainda nesse período eu não soubesse, né? A minha consciência, a minha autoconsciência, né? Como homem trans é muito recente, é de 2013. Eu sempre vesti a roupa que a sociedade tinha para mim, que era o quê? Uma mulher lésbica. Embora eu não me sentisse confortável, era isso que eu tinha para vestir no momento, então eu encarava isso. Entretanto, eu não era como eu sou hoje, mais completo. Eu me sinto mais eu, sem precisar esconder a forma como eu performo, né? Porque todos nós performamos, é impressionante isso. As pessoas acham também que a performance de gênero ela existe apenas no corpo da mulher trans, que é um homem que quer ser mulher, e o homem trans que é uma lésbica que quer ser homem. A performance de gênero está tanto para o corpo trans como para o corpo cis. Principalmente quando a gente pensa o homem cis que lida com a masculinidade como se ela fosse fugir do corpo, né? Não posso abraçar meu amigo, eu não posso dar um beijo no rosto do meu amigo porque isso vai me fazer menos homem, a minha masculinidade vai fugir. É uma coisa que eu agradeço e cada vez mais eu tenho me conscientizado disso. Eu sou homem e pronto. Eu não preciso performar da mesma forma que os homens cis. E eu estou muito bem. Eu não fico achando que a minha masculinidade ela vai fugir de mim porque eu sou trans ou porque eu faço isso ou aquilo diferente de um homem cis. E inclusive assim, o fato das genitálias serem diferentes também eu não consigo me achar frágil, minha masculinidade frágil, por isso que para mim a masculinidade é algo maior e é performado e é construção, como existe em qualquer corpo. É bom a gente definir isso, né? O gênero ele é performado e ele é construído em qualquer corpo, para não ficar parecendo que só pessoas trans constroem os seus gêneros, né? A gente tem uma dificuldade maior de passar por isso por conta da negação da sociedade, que até hoje não está preparada para nossos corpos. Eu estava aqui conversando antes com o Léo sobre a minha escolha de não hormonizar justamente por conta do meu canto. Mas isso porque a hormonização que a maioria dos países disponibilizam para nós é uma hormonização para o corpo cis. O processo transexualizador, né? Vou botar aqui bastante aspas porque é uma linguagem da medicina. Em qualquer lugar do mundo, né? Com raríssimas exceções. Ontem eu ouvi alguém falar sobre isso. Ontem foi sábado. Foi Patrick, num festival que teve sobre transmasculinidades negras. Patrick falou assim, na verdade, não foi Patrick não, foi Theo Brendo, que é um pai trans aqui de Salvador.
ele diz assim, na verdade esse processo transexualizador não tem nada de transexualizador, ele é cissexualizador. Porque é como se você precisasse entrar numa estufa para você sair dali o mais próximo possível do modelo trans, né? Ou do modelo cis normativo. Você não pode escolher não, que não é escolha, né? Você não pode passar por uma construção de gênero que te afaste desse cissexismo, porque as pessoas, isso aí vai ser motivo para as pessoas te deslegitimarem nos espaços. Então, assim, se seu Vécia é homem trans, por que ele não tem barba? Por que ele não usa hormônio? Por que ele não é musculoso? E por aí vai, né? Várias perguntinhas desse tipo, porque é como se estivesse dizendo, não, se ele não está fazendo isso, ele não é trans, ele não é homem, né? E aí, assim, no meu caso, é por uma questão de escolhas que levam em consideração algo muito vital para mim, que é o meu campo. Mas existem pessoas trans que não sentem necessidade da hormonização. Existem pessoas até que começaram a hormonizar e depois, justamente por tensionar esse lugar aí de parecer cis, né? É o que a gente chama no movimento de passabilidade. A passabilidade cis. Então, assim, as pessoas... Tem pessoas que, como eu, dizem assim, eu não quero passar por uma pessoa cis, eu sou trans. Independente de qualquer coisa, a minha vivência vai me colocar nesse lugar, e não há transformação que eu venha fazer que me tire desse lugar da transgeneridade, justamente porque temos um sistema que é transfóbico em todos os sentidos. Eu trouxe aqui o caso de Theo Brendo e vocês têm acompanhado aí o caso de Tami e Gretchen, que são pais. No caso de Tami não gerou. No caso de Theo gerou, como outros homens trans aqui no Brasil e fora do Brasil. Já que pode gerar, por que não gerar meu próprio filho, né? Então ele escolheu passar por isso. Mas a luta que é para que o sistema entenda que é um pai que gestou, é uma luta desde a hora que vai para o ginecologista até sair para aquela certidão que tem a declaração de nascido vivo, né? Theo fala disso melhor que eu. Quem quiser acompanhar a história daqui de Salvador, Theo Brendo e Una Vitória, né? Que é um casal transcentrado. Então, assim, é o maior problema. Então, o sistema não está preparado para nossos corpos e nem quer estar. Mas, no entanto, a gente existe. E a gente está aí. Tanto é que Dionísio existe, está com 11 meses. Então, é uma necessidade que eu acho que não vai adiantar negar nossas existências, porque nós estamos aí e, ainda bem, com os últimos avanços políticos, anterior a 2014, né, 2016, a gente teve avanços que nem essa política nefasta que temos hoje vai conseguir derrubar, né? Eu sou doutorando, eu estou numa universidade pública, eu fui para fazer um sanduíche, isso aí não vai ser tirado. Podem se negar espaços a partir de agora, para novas pessoas, né? Eles podem vetar nosso ingresso em alguns espaços, mas tirar o que já foi conquistado vai ser muito difícil, né? Theo hoje, por exemplo, é estudante de medicina da UNEB. Então são coisas que ou a sociedade acompanha ou nós vamos revolucionar de qualquer forma. Já estamos preparados para isso, né? Então, Vécio, primeiro, máximo respeito, viu? E no seu caso, total admiração por conhecer a pessoa. Você é maravilhoso, eu gosto demais de conversar com você, apesar de termos conversado poucas vezes. Mas já trocamos boas ideias. Sim. E essa sua primeira parte aqui foi extremamente esclarecedor. Eu tenho umas perguntinhas assim.
ao meu ver, né, eu pensando em casa e tal, como surge um trans, né? Então o que eu tava pensando foi o seguinte, primeiro vem a autodescoberta, eu me descobri, eu me entendi trans. Eu acho que depois, é a minha visão e depois você me esclarece melhor. Vem a autoaceitação, eu sou trans, eu sou homem, eu não sou mulher, né? E eu acho que, acredito eu acho que não no seu caso, pelo que você falou, mas eu acho que o que dificulta mais a vida dos trans é a ideia da aceitação por parte da família. Meu pai e minha mãe entender que eles geraram um homem que nasceu em um determinado corpo, mas que é um homem. E eu acho que aí vem a outra que eu não sei se é tão complicado. Eu tava conversando com os meninos, né, no vídeo anterior que eu fiz sobre homossexualidade. Eu acho meio estranho essa ideia da necessidade de ser aceito pelos outros. Mas acho que existe também essa complicação, né? Como eu vou ser visto pela sociedade. Porque eu acho que, de uma certa forma, na minha visão, como eu estava falando com os meninos, eu acho que a luta não deveria ser por aceitação, no caso, para ser aceito pelo outro. Eu acho que a briga deveria ser mais pelo respeito, mas essa aceitação ali é importante de fato. E eu parti bem do princípio, a ideia do me descobrir, do me entendi, como é que funciona? Mais ou menos isso. Eu vou falar sobre isso e depois eu chego na aceitação. No caso da autoconsciência, é um pouco complicado porque, por exemplo, eu vivi minha vida toda sendo trans sem saber que eu era trans. E como muitas pessoas, hein? Justamente pelo que eu falei no primeiro momento, que é o tema ser recorrente. Pense que eu já era mestrando, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que vive no mundo da informação. E eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre identidades trans, e sendo eu uma pessoa trans. Só para você ter uma ideia de como esse assunto é relativamente novo pra gente aqui no Brasil. E agora sim, de alguma forma, o problema todo é social. Porque se todos nós, independente da nossa genitália, a gente pudesse ser livremente o que a gente tem vontade de ser, né? A sociedade não nos punisse por, em alguns casos, as pessoas fugirem a essa norma, tudo seria muito mais fácil. Mas não é. Porque assim, como é que a gente vai punir uma criança que aos 3 anos já sabe dizer? Porque hoje, as crianças de hoje não é a minha geração que não tinha acesso à informação, né? Hoje eu fico de cara com as informações que meu sobrinho de 11 anos tem. Ele conversa comigo sobre mitologias e ele vai comparando a mitologia nórdica, que eu nem sabia que existia esse nome, mitologia nórdica, mitologia africana e mitologia grega. E ele vai fazendo um comparativo. Quer dizer, eu daí com 11 anos estava longe de saber fazer isso, de ter informações sobre isso. Nem pela escola. Então, por aí a gente tira. Então, hoje é comum uma criança de 3 anos dizer assim: eu não sou menino, eu sou menino. Ou eu não sou menino, eu sou menina. Talvez eu tenha dito também, né? Quando minha mãe disse que, no meu caso, eu até hoje eu sou uma pessoa que dificilmente eu demonstro. Eu sinto, às vezes também eu não tenho consciência de que eu estou sentindo alguma coisa, né? Algo que me afeta de verdade. Nem sempre eu tenho consciência do tamanho que foi o rombo aqui dentro. E eu sempre, é meu corpo que vai reagir. Então eu adoeço. Às vezes eu tenho febre do nada. Eu estou bem, passo um dia sentindo febre, de noite eu estou bem. Desde criança eu sou assim. Minha mãe é costureira. Minha mãe disse que quando eu era criança, isso aí é uma memória de minha mãe sobre mim. Eu tenho a memória dos desmaios, mas eu não lembrava o que era que me levava a desmaiar. Ela costurava, ela disse que quando eram roupas femininas, que eu desmaiava. Quando eram roupas que eu lia como roupa mais de menino, que eu disse que eu botava a mão no bolso e saía desfilando, né, experimentando a roupa e todo satisfeito. Mas quando era uma roupa que eu lia como feminino, eu desmaiava. Caramba. Eu não tenho lembrança disso. Isso aí é uma coisa que minha mãe que percebeu. Eu lembro dos desmaios, mas eu lembro de uma vizinha que sempre andava lá em casa dizendo assim: é porque passou da hora de comer. Dá alguma coisa para comer.
Então, assim, só para você ter uma ideia do que era... Do quanto era forte essa... porque eu não sabia dizer assim, ou se eu tentei dizer, minha mãe não entendia. É porque a comunicação ela precisa do entendimento, senão a comunicação não vai existir. E eu lembro que meus irmãos, meu irmão mesmo que faleceu, ele me chamava de versão. Dizia assim, esse menino tá danado. Ele já fazia essas coisas, mas ainda assim ele também não tinha consciência. Ele fazia no campo da gozação, né? Então essa coisa é muito complicada porque vai ser de pessoa para pessoa, né? E a aceitação, por exemplo, eu não sei te dizer assim, o que é essa autoaceitação, porque eu sempre... diferente da maioria das pessoas trans, por exemplo, quando eu tomo consciência do que eu sou, eu não precisei mudar o guarda-roupa. Eu até pretendia hormonizar, mas depois, quando eu fui pesando os prós e os contras, resolvi não. Mas assim, mesmo que eu hormonizasse, eu não ia precisar mudar meu guarda-roupa, porque meu guarda-roupa já é masculino, que eu fui fazendo isso aos poucos, durante a minha vida. Porque eu tenho uma natureza que é um pouco difícil de negociação. Eu não faço nada que seja violento para mim. Por exemplo, eu não me mantenho numa relação que está sendo violenta de algum... Porque por mais que nós estejamos no lugar do masculino, nós trans, é muito comum relacionamentos abusivos ao contrário, né? Sim, imagino. Das mulheres, como as meninas lésbicas masculinizadas também passam. Por isso, porque eu acho que é uma leitura que a gente precisa sair. A sociedade é machista e o machismo não é uma coisa que está apenas no corpo masculino. A gente precisa sair. Eu acho que quando todo mundo entender isso, vai ser mais fácil a gente lutar contra o machismo. O machismo é um sistema. É assim, homens, mulheres, crianças, velhos, todo mundo vai estar ou não. Eu vejo o machismo como uma cultura inútil. É algo que já é incutido na nossa vida, no caso, de uma maneira inconsciente. Então, inconscientemente, eu tenho atitudes machistas, no caso. Apesar da gente estar tentando essa transformação, a gente volta e meia, E aí, como a gente tá tentando essa reconstrução, no caso, volta e meia a gente se pega naquele erro e a gente aí repensa e diz, caraca, isso é machismo e tal, mas eu acho que é algo que... Mas até a gente entender que é machismo, porque tem todo um sistema de representação, é televisão, é jornal, é música, é a fala do pastor, é a fala do padre, é a fala do pai de santo, lugares que ocupam esse poder de representar para... Né? A gente vai ter isso o tempo todo dizendo assim, homem tem que agir assim, mulher tem que agir assim... E por aí vai, né? Então, e isso é reproduzido, mesmo para o corpo que é oprimido dentro do sistema que a gente entende como machista, né? Por isso que assim, nós, homens trans, não podemos, a gente pode no máximo reproduzir machismo, porque nós somos vítimas também. Nós somos, dentro de um sistema machista, nós somos, não somos opressores, nós somos os oprimidos. Então, assim, não adianta eu reproduzir o machismo com a minha companheira, porque em algum lugar... E em alguma medida eu vou sofrer esse machismo. Inclusive quando o sistema diz assim, olha, você não pode parir, porque se você está parindo, você é mulher, você não é homem. Por aí já quebra nossas pernas. Então não tem condição. A gente que luta do lado de cá, nós que somos pretos, nós que somos... que ainda tem isso. Sim. Não é o machismo, a cultura machista, ela não vai... Ela tem cor, né? A estrutura machista, ela tem no topo, lá em cima da pirâmide, o homem branco, burguês. Então não venha pensando que porque você é homem, mas você está no lugar do oprimido, você tem que também lutar contra essa estrutura, porque em alguma medida você também é oprimido. É uma discussão, inclusive, Vécio, que nós vamos trazer, no caso, né? Onde se encaixa o homem preto dentro do patriarcado. Então a gente vai trazer essa discussão, inclusive, porque é importantíssimo, no caso. Então, sim, você falou sobre autoaceitação... A autodescoberta, é assim que fala, não sei. Eu acho que a consciência, a autoconsciência. A autoconsciência. Né? Mas em relação à família, depois que Vécio antes era? Vécia. Na verdade, você só mudou... eu não pretendia mudar de nome. Porque justamente, não sei se foi porque pra mim já chega com 33 anos, essa consciência a discussão, né, sobre gênero na perspectiva das pessoas trans. Então, para mim,
eu acho que eu já eu lidei de uma forma mais tranquila, porque assim, muita coisa eu tinha negociado mesmo antes de saber, né? Sim. Eu fui, porque assim, a minha masculinidade eu não consegui domar e botar dentro de um armário. Não consegui domar. Ela existiu e pronto, da forma que pôde. E eu acho que isso remete muito à questão do visual, do cabelo, da roupa. Porque eu falei assim, eu não vou atingir nenhum desses tipos de feminilidade que colocam aqui pra mim, me agrada, eu não gosto. E aí eu fui pensando numa masculinidade, e aí fui performando também ela durante minha vida. Eu não precisei passar por uma transição. Então aí o nome fazia parte. Eu passei por essa fase. Quando eu era criança eu não gostava do meu nome. Eu não sabia dizer por que era. Né? Depois eu fui me acostumar com o meu nome, eu acho que eu estava no ensino médio, quando eu fui entender que meu nome era um nome raro. Né? Durante a minha fase escolar toda eu nunca tive, na minha escola nem na minha sala, uma pessoa com o mesmo nome que eu. Existe algo espiritual, né, dentro dessa questão? Porque, tipo, eu observando de uma maneira, lógico, não é por fora da situação no caso, mas eu fico imaginando como um menino, né? Um menino trans. Eu nasci no corpo de uma menina, mas eu sou homem, no caso, a ideia do me olhar no espelho. Como você se via? Era muito complicado? Essa coisa do se enxergar, É algo que, tipo, você decidiu ser quem você era depois dos 30. Pronto, agora eu sou Vécio. Apesar de você já de uma certa forma, mesmo sem entender o que era ser um trans, você já era trans. Já. Como a maioria das pessoas. Então, como era essa coisa do se olhar no espelho, do existir. E outro lance é o seguinte, a questão da mente, existe algo espiritual por trás disso? Não, eu não creio que seja algo espiritual, não. Aí eu acho que é uma questão do processo de identificação mesmo, que ela leva a nossa vida toda. Né? A nossa identidade a gente vai construindo e a gente não sabe quais são os gatilhos. Por exemplo, eu não vou poder te dizer que querer dizer, eu acho que foi porque meu pai... Eu tenho uma relação muito igual assim com meu pai, eu tive os dois presentes, estão na minha vida até hoje, porque as pessoas costumam falar, né, é porque o pai foi ausente, esse menino não conviveu com homem, não teve uma referência masculina, quer dizer, tem um sistema de representação todo mostrando que é ser homem, inclusive de forma até negativa. Esse menino, porque faltou o pai, o menino virou trans, quer dizer, menino não, a menina é trans. Na ausência do entendimento, as pessoas tentam criar motivos para justificar o injustificável, né? Com certeza deve ter havido algum gatilho, né? Na infância, não é na vida adulta. E aí a gente vai se construindo. Muitas pessoas, porque aí também tem uma coisa, eu cresci no lar que não era obrigatório. Minhas irmãs não são altamente femininas. Você até conhece duas delas. Sim, conheço. A minha irmã mais velha também, as mulheres de lá de casa, mesmo um lar que o chefe de família, né, existia o chefe de família, o pai, a figura do pai que é mais forte, que é a lei, mesmo nesse lar, as mulheres são fortes e são líderes, né? Mas assim, ainda assim, eu sou trans. Sabe, é uma coisa que é difícil, não sei, eu acho que pelo que eu tenho lido e dialogado e visto em debates, eu acho que a psicologia e a psicanálise também não consegue dizer porquê. Pode ajudar a pensar. Sim. Nessa perspectiva da construção de masculinidade e feminilidade em qualquer corpo. Não adianta tratar como doença porque não é doença, porque assim, por exemplo, eu estou fazendo análise do ano passado para cá, e aí minha analista fala assim, que eu não procurei qualquer analista, né, que eu não ia chegar para um analista que quer dizer que eu preciso passar por uma cura. Né, porque se você está doente, existe cura para sua doença. Então eu não queria ninguém que me tratasse nesse lugar aí. Procurei uma pessoa que é muito bem informada, acompanha as discussões todas, né? Eu estou falando só... Ela não existe isso, analista especialista em gênero, não. Ela é uma pessoa que dialoga com o mundo.
né? Entende o indivíduo a partir de uma perspectiva psicanalítica, mas também cultural. Porque como é que você tira o indivíduo do cultural, do social, para pensar? Porque tudo ali forma essa pessoa, né? Então, eu acho que é um processo longo, inacabado. Eu não posso dizer assim que hoje a minha identidade masculina ela é acabada, como a sua também pode não ser. Ainda mais você agora que está se colocando a discutir, a pensar sobre essa desconstrução dessa masculinidade tóxica. Entende? Então a gente não pode dizer assim, está completa, nem em mim, nem em você. Entendo. Né? E quanto à aceitação que você fala, nós não buscamos, nem nós trans, nem as pessoas, né, LGBT, aceitação. O que a gente quer é ter o direito ao respeito. Eu tenho até uma música que fala sobre isso. Que pensa assim, gente, a gente só quer ter direito a ter respeito. Você não gosta de pessoas trans? Desde que você não afete o meu direito de ir e vir com tranquilidade, com segurança, sabe? Com acesso às mesmas coisas que todo mundo. Super interessante a maneira que você colocou direito a respeito, no caso. Tá falando sobre respeito, no caso, mas até o direito a ser respeitado as pessoas tiram pelo fato de você ser quem você quer ser. Pense principalmente, porque o homem trans ele vai passar mais por um apagamento, tanto na família como na rua onde ele mora. Ele vai ser aquele que eu não vou chamar para as festas, quando eu vou vai receber visitas em casa, os pais e os irmãos vão dizer, vê se veste direito, né? Porque é uma menina sem modos. E aí a pessoa vai se saindo, vai ficando no quarto, até que deprime, e o suicídio é muito comum. É uma coisa que quase não é falada. O suicídio é muito comum entre os homens trans, principalmente homens trans negros. Por isso que eles têm que fazer o recorte? Tem. Porque as meninas que mais morrem assassinadas por transfeminicídio são as meninas negras. Os homens trans que mais morrem por suicídio são os homens trans negros. Então a gente precisa falar sobre isso. O problema não está nos corpos que são oprimidos, que são matados. Porque até o suicídio, né? A gente desenvolveu no movimento um termo que é suicidado. Fulano foi suicidado. Porque o suicídio é o quê? Quando eu retiro a minha vida. Só que quando você é levado, uma coisa é você ter né? Como a gente vê aí de várias formas, a pessoa não saber lidar com pessoas no geral. E aí é levado ao suicídio. Tem um teórico chamado Emile Durkheim. Ele vai dizer que o suicídio, a pessoa para que comete o suicídio, ela sente que ela perdeu todos os laços na vida. A pessoa trans é mais do que isso. Não sabe lidar, não saber quando não consegue lidar com a sociedade que está o tempo todo só passando rasteira. E geralmente são pessoas que passam isso no seio familiar também. Então, assim, além porque se você passa por isso lá fora, mas você tem um seio familiar que lhe acolhe, é muito mais difícil. Pode acontecer, mas vai ser mais difícil. O problema está em quando essa pessoa não encontra acolhimento nem dentro de casa. E aí você vai dizer assim, mas é comum, quantas travestis quando você pensa assim, travesti, porque travesti é mulher trans, que a gente gosta de fazer uma separação, que é uma separação nada mais, nada menos que racial e de classe. A mulher trans é travesti, a travesti é mulher trans. Eu sempre questionei eu sou travesti, eu sou mulher trans, eu sempre questionei o que seria a diferença. Você esclareceu legal mesmo, né? Porque de fato... assim, as pessoas querem justificar, não, é porque a travesti ela não tem disforia com a genitália. Muitas mulheres trans não têm, muitas mulheres trans mantêm. Não, porque a travesti ela não gosta de sair durante o dia, ela só sai à noite e ela gosta de se prostituir. Isso é mentira. A travesti não escolheu se prostituir. A travesti não escolheu não poder sair à rua durante o dia. A sociedade não aceita. E assim, pense aí, quando eu não lembro de ter tido colegas travesti, mas eu lembro de ter tido colegas afeminados, gays afeminados. E eu lembro como esses colegas sofriam na escola.
Mais do que eu, por exemplo. Porque eu, querendo ou não, eu fui blindado. Eu estava até falando isso numa live dessas que eu participei na semana passada. Eu fui blindado pela minha persona artística. Então, como desde cedo eu canto, mesmo sem me sentir cantor, as pessoas me colocavam nesse lugar de me chamar para cantar, porque eu sempre tive o timbre diferente. Então, de alguma forma eu fui blindado na escola, principalmente no ensino médio. No Fundamental 1 e 2 não, porque eu não falava muito, eu não me expunha muito, justamente, com certeza eu não sei falar sobre isso, porque na época eu não tinha consciência. Mas com certeza já era assim. Eu lembro de não gostar de falar, principalmente porque a minha voz é grave e é cheia, né? E eu tenho essa voz desde criança. Pense, até os professores faziam bullying comigo. Eles não sabiam que eles estavam fazendo aquilo. Sim. Mas eu não gostava de falar porque a minha impressão era de que quando eu abria a boca para dizer assim, oi, a minha voz tomava a sala toda. A minha impressão era essa, mas por conta da reação dos colegas, dos professores. E já estava nesse lugar do gênero. Sim. Né? Só que eu não entendia, e ainda bem, porque eu não pelo menos visivelmente, conscientemente, eu não trago lembranças mais fortes do que isso. Talvez você tenha sofrido menos que outras pessoas, é isso que você quer dizer, no caso, pelo fato de não ter ou eu não tive consciência de que estava, entende? Porque assim, eu resolvi me calar, eu era aquele que não falava, que quase ninguém conhecia a minha voz, e fui levando a vida. Você já sofreu algum tipo de ataque? Ataque preconceituoso? Não chegou a ser uma perseguição, sim. Na faculdade que eu dava aula. Teve um aluno que, desde a primeira semana de aula, ele registrando queixas a meu respeito. E aí, como era início de semestre, estava tudo muito louco, eu não tinha me dado conta. E eu, naquele lugar, para você ver como a gente fica num lugar, mesmo eu sendo doutorando, mesmo eu sendo um professor competente, aquele que não... Isso tudo que eu vou colocar aqui, não é porque eu estou querendo me colocar assim, mas não é porque ou eu sou assim, ou as pessoas não vão me dar espaço, não vão me respeitar, porque já não me respeitam eu sendo assim. Então, assim, se a aula começava às 6h40, como eu morava na Ladeira da Barra, e a universidade era na Orla, eu tinha que pegar aquele engarrafamento todo. Se eu saísse 5 horas de casa, 5h30, não ia chegar nunca às 6h40 lá. O que era que eu fazia? Eu sempre tinha textos para ler ou para corrigir da faculdade mesmo. Eu saía de casa 4h30. Então, às vezes, antes de 5 horas eu já estava lá. Então, eu não me atrasava nunca. Nunca. Eu nunca cheguei lá 6h40. Eu sempre estava na faculdade no máximo 5 horas. Eu já estava na faculdade. E aí, primeira semana, queixa. Segunda semana, queixa. Terceira semana, queixa. Eu cheguei, minha coordenadora me chamava, né? Até aí, eu sem saber sem sentir que era transfobia. Eu fiz assim. E era uma turma de pedagogia com, se eu não me engano, eram 23 alunos, apenas um homem. E foi esse homem que estava me perseguindo. Só que o que me chamou a atenção foi por que a coordenação não levou em consideração o meu perfil de profissional e ficou me chamando, porque isso aí desgasta a pessoa. Quando você sabe que você cometeu erro é uma coisa, mas quando você sabe que você fica perdido. Sim. Então, quando eu parei para pensar isso, eu inclusive já estava pensando em sair da faculdade. Eu falei assim, olha, eu vou sair porque eu tenho meu doutorado aí para dar conta, não faço outros trabalhos, não preciso estar aqui não. Aí, quando eu fui conversar com uma amiga que dava aula lá no período, ela disse assim, você sabe o que é isso que você está sofrendo, né? Isso é transfobia. O aluno está fazendo isso com você porque ele percebeu que ele podia fazer e a coordenação acolheu. A situação, só vou te dizer, para resumir, a situação só foi se resolver perto do final do semestre. E porque a coordenadora geral entrou na história. Ela percebeu que ele não tinha como ele ficar criando aquela situação de que eu faltei, de que eu não dei aula, porque eu estava na faculdade, entendeu? Eram coisas desse tipo, e eu era... Porque isso, como é que você chama um profissional que é respeitado,
que você não tem isso para falar, e você diz assim, ó, o aluno tal registrou isso aqui de você, o que é que está acontecendo? É lógico que... E a transfobia não está só no aluno, na coordenadora que estava mediando a situação, porque ela poderia assumir a posição de adulto e dizer assim, olha só, você tem certeza que você está falando do professor certo? Porque esse professor tem esse perfil. Ele não tem como chegar atrasado porque eu sempre chego e ele já está aqui. Não teve esse posicionamento. E isso só aconteceu porque era eu. Se for um professor, homem, cis, jamais passaria por isso. Eu presenciei outras situações lá que eram situações mesmo de preocupar e não chegou a esse ponto de ir para a coordenação, entendeu? Então por isso que eu digo, o que a gente precisa, a gente não quer ser aceito, porque a gente eu não vou trocar afetos com todo mundo. Então assim, eu não sou desse negócio da política do afeto. Eu não vou trocar afeto. Eu posso considerar o afeto em minha postura de professor numa sala de aula, mas isso não quer dizer que eu precise conviver para além da sala de aula com aqueles alunos. Entendo. Então assim, ó, eu não quero que você troque afeto comigo. Eu quero que você me respeite no meu direito de ir e vir e não tire o meu direito de acessar tudo que um cidadão brasileiro pode acessar. Tudo que a Constituição garante, inclusive para mim, que sou cidadão brasileiro que pago meus impostos. É isso que a gente quer. Então, Vécio, um lance também que eu sempre toco aqui nesse assunto. Eu me lembro que, enfim, quando eu fui me entendendo, né, homem preto, eu sempre achei muito perverso, né, a ideia de ter que ensinar para o meu filho que ele tem que ser 2 vezes melhor. Isso é perverso, eu nunca vou ensinar isso para meu filho. Mas quando eu comecei a aprender, né, a entender o racismo, como tudo funciona no caso, eu passei a entender essa situação no caso e para o homem preto é assim. Mas para o homem preto e trans, como funciona? É a mesma coisa, né? Se a gente está num ambiente de trabalho e nossos colegas dão 20, 30, 40, 50% do que um profissional tem que dar ali naquela função, eu vou dar 200% e ainda assim eu vou estar... E não é uma coisa que eu percebo sozinho. Outras pessoas vão perceber, né? E geralmente, como eu sou meio desligado, as outras pessoas é que me sinalizam. Eu vou fazer 200 e hierarquicamente eu vou ser colocado abaixo de meu colega que dá 10%. Principalmente se esse colega for homem cis e branco. Né? Por isso que eu falei aqui anteriormente, não tem como a gente pensar as identidades, principalmente a diferença, né? Sem o cruzamento racial, porque isso principalmente assim, falando no contexto brasileiro, né? Isso é muito importante, porque se você é trans e é branco, você vai sofrer a transfobia, você vai passar por problemas relacionados ao campo amoroso, né? Vai ter a maioria das coisas que uma pessoa trans sofre. Só que, geralmente, se você é branco, dificilmente você vai ser periférico. Eu não quero dizer que não existe trans branco na periferia, vai existir. Mas, majoritariamente, são pessoas que vão fazer sua transição, que vão alcançar essa passabilidade que eu falei aqui anteriormente, né? Que muitas vezes nem vão sentir necessidade de se envolver com o movimento. Tanto é que eu estou sabendo disso há pouco tempo. Diz que o movimento principalmente o movimento de homens trans do Brasil, ele nasce negro, não nasce branco. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa trans que, no meio que a gente estava, foi lá no sul do país, Santa Catarina. Ele era o mais antigo dentre nós na transição e ele não queria aparecer em fotos, não queria que a gente marcasse, porque nem todo mundo sabia que ele era trans, embora esse daí era um branco que estava no movimento. Mas eu não lembro como é que ele pode estar no movimento, mas ele não gosta de sair em fotos. E ele explicou, porque assim, eu fiz a minha transição pelo SUS já tem muito tempo, existe essa possibilidade pelo SUS, mas é algo que quase ninguém sabe. Entendeu? Mesmo para utilizar um aparelho público, as pessoas brancas sempre vão ter mais informação a esse acesso do que as pessoas pretas. Então, assim,
a questão racial, ela vai significar um peso a mais na opressão da pessoa trans. Se você é um homem trans preto e gordo, que ainda é... Porque eu disse assim, gente, eu acho que meu nome deveria ser pacote de exclusão. Eu deveria pegar... porque assim, você é trans, preto, gordo, né? Embora hoje eu não esteja na periferia, mas a gente sabe que a gente que é da periferia, a gente tem marcas. E no meu caso eu não faço questão nenhuma de perder essas marcas. E eu sei que em alguns espaços, essas marcas, você percebe que as pessoas vão te colocar em determinado lugar percebendo essas suas marcas da periferia. E que eu não estou nem aí. Nesse caso aí, para mim, eu estou muito bem resolvido com isso. Porque eu digo assim, ó, aí já é uma questão de estética, ou seja lá o que for, e eu não me ligo não, problema da pessoa. Mas em outros casos que vão recair numa situação de exclusão minha no processo, ou vai me colocar no lugar de fragilidade, isso sim é o que me preocupa, né? A maioria dos homens trans, quando você... Não se fala muito de homens trans dentro do movimento. Mesmo dentro do movimento T, dificilmente você vai ver a inclusão dos homens trans. Mas quando você vê o homem trans, não é o homem trans preto que está ali, é o branco. Então, assim, a gente começou a tensionar. Tá fazendo, principalmente agora no momento de pandemia, a gente está aproveitando, porque assim, engraçado, né? O que poderia ser ruim acabou facilitando. Porque, por exemplo, a gente pode fazer um evento virtual e que vai ter homens trans negros de vários estados do Brasil. Então, assim, é ruim, mas ao mesmo tempo facilitou em alguns aspectos. Então, essa coisa mesmo, esse ano, eu já participei de 2, assisti um e ouvi falar de vários outros encontros de homens trans negros. Então, assim, é importante. Porque nós somos trans como os outros homens trans, mas temos essa carga racial aí que vai nos colocar, inclusive, abaixo dos outros homens trans que são brancos. Então é preciso a gente entrar na luta, porque senão a gente apaga, né? A gente é apagado pelo próprio movimento. Entendo. Você falou sobre a passabilidade. E eu estava pensando algo que me veio à mente, tipo Véssia, uma menina, um menino no corpo de uma menina, e passa a parte da adolescência, e eis que Véssia até então lésbica, né? Se entendia lésbica no caso, depois dos 30, foi nos 30 anos. A consciência de que eu era trans foi com 33. 33 anos, a consciência que era trans, eis que eu sou um homem no caso. Como foi para separar a ideia da mulher lésbica para o homem trans e lidar com questões de sexualidade? Porque tipo, o homem trans não deixou de ser uma mulher homossexual. Ele é um homem trans. Como funciona mais ou menos essa... A pergunta é boa, é oportuna, porque a gente precisa separar mesmo, como eu falei antes, a identidade, discussão sobre identidade de gênero e sobre sexualidade. Uma coisa só que eu vou chamar a atenção é que a gente tem evitado, nós do movimento, né, a falar isso, um homem no corpo de uma mulher no corpo do homem, porque fica parecendo, nosso corpo é trans e pronto. Sim. Sabe? Eu fui uma criança trans, um homem trans, eu não nasci no corpo de mulher porque essa mulher nunca existiu. Entendo. De alguma forma essa mulher nunca existiu. Entendo. De alguma forma não, de todas as formas. De todas as formas. Essa mulher nunca existiu, eu sempre fui trans. Inclusive, saí do Brasil, eu passei por Portugal e Moçambique. De alguma forma, hoje eu digo assim, antes de qualquer coisa, quando o meu corpo entra no espaço, a forma como as pessoas concebem, eu percebo que eu sou, antes de tudo, trans. Depois vem o negro, depois vem o ser homem. Mas antes de tudo eu percebo que eu sou trans. Isso aí eu tô falando o quê? Isso é o caso de Silvécia. Porque tem homens trans negros que inclusive já tem alguma passabilidade, que eles passaram a sentir mais a questão da raça. Porque sai do lugar
do desejo hipersexualizado que coloca os corpos, tanto os homens como as mulheres negras. Então, assim, o homem trans negro, ele vai sair desse lugar, principalmente quem hormoniza, né? E ele vai estar nesse outro lugar aí da violência que é genocida contra os corpos dos homens negros. Então, o homem trans negro, que ele tem a passabilidade, ele vai estar no mesmo lugar que o homem cis negro. Vai passar a ocupar esse lugar. Passar por situações em que as mulheres estão com medo porque a rua está escura e só tem ele. Vai entrar numa loja e vai ser perseguido, né? No meu caso, eu não tenho essa passabilidade. Tem lugares, como você disse, que você achou que eu fosse homem cis. Você não desconfiou. Sim. Maputo, eu passei por isso também, a ponto de eu ter passado numa rua de prostituição, sem saber, e as prostitutas me abordaram. Como eu tive que voltar várias vezes nessa rua, eu percebi que teve um dia que teve uma das prostitutas que me acompanhou para tirar, me chamou, mas era como se fosse tirar uma prova, ou seja, elas comentaram alguma coisa, ou acharam, depois uma pessoa lá em Maputo disse assim, eu pensei que você fosse um homem cis gay. Né? De alguma forma, hoje eu percebo que eu tenho uma aparência andrógena para as pessoas. Sim. Né? Eu percebo isso. Então, assim, eu me percebo nesse lugar quando eu chego. Antes de mais nada, eu sou trans, justamente por conta da minha aparência andrógena. Porque, assim, ninguém vai dizer que eu tenho 40 anos porque vai ver um menino, justamente porque eu não tenho barba. Sim. Dificilmente as pessoas, quando eu digo que eu tenho 40 anos, você tem 40 anos, porque vai ver um menino sem barba. Eu acho que é basicamente por isso que minha juventude é vista por aí. Então, quando a gente vai pensar a questão da sexualidade, é complexo. Porque, primeiramente, da mesma forma que as pessoas cis, vai haver uma variação. Nem todo homem trans é hétero. Comecei a conviver e vi, porque até a gente que de alguma forma, a gente, né, no início, a princípio, a gente pensa que todo homem trans ele vai gostar de mulher. Sim. E é muito diverso e é muito presente a coisa do homem trans gay, a coisa do homem trans que é pansexual, o homem trans que é bissexual. O pansexual, pelo amor de Deus, que as pessoas ficam achando que pansexual é quem transa com árvore, com animal, não é isso não. Eu tô falando assim, ó, o pansexual são pessoas que gostam de pessoas, independente desse lugar do gênero, né, cis ou trans, homem ou mulher, gosta de pessoas e ponto. Independente do que essa pessoa seja. No meu caso, a consciência da sexualidade foi engraçada. Porque como de alguma forma eu vesti essa roupa chamada lésbica por algum tempo, embora não houvesse identificação, existia classificação. Eu nunca me pensei nesse lugar de pensar meus machismos. Não vou botar meus machismos, vou colocar reprodução de machismo. Então, quando eu entendo que eu sou homem trans, eu também não parei para pensar sexualidade. Vai naquela coisa compulsória, né? De achar que todo homem trans gosta de mulher e tudo. Aí, um dia, quando eu sentei com uns caras do movimento para conversar, e aí alguém me falou assim, não, porque eu sou pansexual. Aí o outro, não, eu sou bi. O outro, eu sou gay. Eu falei assim, rapaz, agora que eu tô me dando conta, eu sou heterossexual. E quando essa consciência chega da heterossexualidade, eu falei assim, velho, eu reproduzo muitos machismos e nunca me dei conta. Porque na hora que a palavra hétero chega, passou um filme engraçado. Eu comecei a ver cenas minhas em meus relacionamentos, inclusive assim, coisas que me levaram a sair da relação. E eu disse assim, poxa, mas eu nunca me avaliei nessa relação. Porque eu não sou do tipo de pessoa que, quando uma situação não dá certo, não estou falando só no campo amoroso, não. Na maioria das vezes, as pessoas, quando elas se sentem de alguma forma agredidas, né, por uma situação, elas sempre avaliam o outro.
não se implica quando vai avaliar. Eu avalio a situação. Eu sempre avalio a situação e eu sou... agora eu tenho até trabalhando isso, porque eu me coloco culpa demais. Geralmente eu gosto de dizer que a responsabilidade foi minha. E aí, quando eu parei para pensar, eu digo, poxa, velho, olha, essa relação terminou, tudo bem, teve esses problemas, mas eu tenho que me avaliar também que eu fui... Agora eu vejo que eu agi errado nessas questões e em outras. Então, assim, passou um filme na minha cabeça. Aí que, assim, de uma forma... Não estou falando aqui a partir de discussão teórica, não, porque aí eu não domino. Mas eu comecei a ver que a heterossexualidade, de alguma forma, ela é impositora desse machismo negativo, que, né, essa masculinidade olhando negativa. por esse ângulo é super interessante mesmo. É porque eu nunca teria parado para pensar. Eu não vou negar para você, eu acho que eu nunca teria parado para pensar nisso. Nunca. É quando eu tomo consciência de que eu sou hétero que eu vou avaliar. E assim, não é porque eu estou dizendo aqui, eu estou tendo essa fala consciente, que eu vou dizer assim, não, já sou desconstruído, não. Eu estou no processo de desconstrução e que assim, eu não sei também se eu vou chegar ao fim da minha vida e dizer assim, eu sou desconstruído, porque é algo muito forte. É você se ver no espaço e dizer assim, olha, eu posso fazer isso. Então você tem que estar o tempo todo se policiando, porque a sociedade lhe dá licenças, mesmo eu sendo trans, eu percebo isso, né? Da mesma forma que eu percebo as transfobias e tudo mais, eu percebo sim que a sociedade ela vai me dar espaços para ser algumas coisas. Me tira outros, mas me dá outros. Você quer ver uma coisa? Eu percebo que a sociedade permite que eu seja gordo. Se uma mulher sofreria muito mais, porque eu passei por um processo de engordar 20 quilos em pouco tempo, né? Eu era seco e do nada eu engordei 20 quilos. E não perdi mais. Eu até perdi por um tempo, quando eu fui fazer a cirurgia, né, a mastectomia. Eu precisei perdi 10 quilos fazendo boxe. E aí fiquei 2 anos sem esses 10 quilos. Mas depois eu fiz uma outra cirurgia, que foi a esterectomia. E ganhei peso de novo, mesmo voltei pro boxe e não consegui perder. E é interessante, porque assim, mesmo eu me sentindo mais gordo, mesmo algumas pessoas dizendo assim, pô, você precisa engordar, a barriga tá enorme, porque eu acumulo muita gordura na barriga, né? Eu observo que não é com a mesma perversidade que as pessoas utilizam para se dirigir a um corpo feminino. Entendo. Lido como o corpo de mulher. É como se eu tivesse licença para ser gordo e as pessoas continuarem dizendo, eu continuo sendo o corpo desejado. É uma licença que a masculinidade me dá. Entendeu? E isso aí eu tô pegando como exemplo, mas tem muitas outras coisas que a gente vai ver. Mas aí eu tô aprendendo a dizer assim, não, eu não quero essa licença. Entendeu? Eu quero trabalhar nesse outro movimento aqui. Então, assim, mas é uma coisa que a gente precisa ser muito resistente, né? Para não sucumbir. E o Vécio artista? Eu tava doido pra chegar nessa parte porque eu tava falando com ele, rapaz, você atrasou, você vai pagar uma multa. E a multa vai ser você cantar pra mim. Primeiro você canta, depois a gente fala agora. Vamos a capela mesmo, aí canta alguma coisa pra gente, é o que você quiser. Vou fazer direito a respeito, que é uma composição minha e eu acho que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui agora. Eu tô até sem voz pra cantar, porque eu falo, velho. Professor é isso, né? Pois é. Aliás, professor não, o que tá me colocando assim, desinibido pra falar, por incrível que pareça, são as lives da quarentena. Imagina. Me trouxe esse benefício que eu sempre tive muita dificuldade pra falar em público, né? Mas vamos lá. Ah, como eu sou tangenciado, sou trans, sou preto, pobre, excomungado pelo sistema escroto, sua rede esgoto, ações, devoções, aios de sanções. Tira a vida, escassez de direitos, não vou renunciar, quero divino respeito, eu quero respeito, respeito ao direito, direito ao respeito, respeito, direito.
a minha vida, direito à nossa vida, respeito. Eu quero respeito, respeito ao direito, direito ao respeito, respeito, direito ao respeito. Lindo. Perfeito, cara. Essa música me ocorreu assim, eu sou um compositor, eu nem encho muito a boca de falar compositor, porque eu não tenho isso como uma atividade que eu faça diariamente, né? Talvez como Caetano, Chico. Às vezes eu sou tocado por algum assunto e quando eu penso que não, surge uma música. Que eu demorei para entender que isso era compor. Sim, eu tinha as ideias, eu ficava assim, depois eu comecei a anotar. E quando eu ia anotando as ideias, sem que eu pensasse muito, a melodia vinha. Então é uma identidade que eu tenho assumido de 3 anos para cá. Não, um pouquinho mais, eu acho 5 anos para cá. No meio artístico, Vécio, foi fácil ingressar como cantor? Eu digo porque existe todas essas questões que nós falamos, no caso, né? Negro, trans, gordo, e aí vem todas essas cobranças, esses olhares, e para ingressar no meio artístico? Eu acho que eu encontrei mais dificuldade no meio artístico do que no meio acadêmico. Porque no meio acadêmico eu consegui mesmo encontrar pares, pessoas inclusive que me ajudaram a enfrentar, a me colocar como homem trans na academia, né? Tanto professores como colegas. E também porque eu estou ligado na academia a um grupo de pessoas negras, tanto os professores como os alunos, e os que não são negros, como minha ex-orientadora, é uma pessoa que reflete sobre as questões raciais. Inclusive, né, ela me orientou na minha pesquisa de mestrado. No meio artístico, eu acho que há uma dificuldade maior pelo seguinte: as pessoas até gostam de minha voz, mas esperam um visual. Que aí, às vezes, eu não sei se hoje, eu acho que a questão de ser trans não pesa muito, não. Porque eu acho que, em alguma medida, isso me ajudou a me firmar, né? Porque, por exemplo, meu corpo é discurso hoje, assim, eu não preciso ficar forjando outras coisas e isso potencializou. Entretanto, eu percebo que algumas portas se fecham e aí eu acho que entra a questão da raça. Ainda mais em Salvador, a gente sabe que Sim. dificilmente uma cantora negra, ela consegue ir muito longe, né? Tem a questão racial, eu acho que aí tem a questão do corpo gordo. Isso aí eu sempre percebi depois que eu engordei. E eu acho que, em alguma medida, o fato de meu canto não estar... Eu não tenho voz, eu tenho um grave, mas meu grave não é Cássia Eller nem Ana Carolina. Entendeu? Porque aí é como se fosse assim, o canto é feminino. Entendo. O visual é masculino, mas o canto é feminino. Então, assim, para eles vencerem, mas aí também o que é que acontece? Eu percebi, e isso para mim foi assim, não, então eu vou construir meu caminho, e eu vou chegar onde eu quiser. Sim. E onde der, lógico, porque eu não respondo sozinho, e as pessoas vão me respeitar do jeito que eu sou. Eu não vou tentar ser, porque o grande lance é você não tentar ser apenas para ter a aprovação do outro. O tempo todo eu fiquei... isso que eu estou falando aqui é algo que é fácil? Não. Não é fácil. Porque assim, eu tive que entender e após entender, ficar repetindo isso para mim mesmo. Porque principalmente no que eu falei aqui antes sobre a masculinidade, né? A minha masculinidade. Que eu ficava, porra, ninguém nunca vai me ler como homem, vai ficar me botando sempre nesse lugar da lésbica. Aí primeiro, eu disse assim, ó, não há problema em me colocar... Não é nenhum demérito me colocar no lugar de lésbica.
não há nenhum demérito. Eu tenho que entender, por isso que eu falei com você sobre o nome, né? Eu mudei para Vércio justamente para entender, para as pessoas entenderem assim, olha, pode ser lido como uma mulher lésbica, mas é um homem trans. Sim. Exige o tratamento no masculino, é Vércio. E isso para mim, mais uma vez, Portugal e Moçambique foi muito importante, porque eu percebi que a mudança do nome, por mais que me olhasse, por mais que estranhasse, é Vércio que está chegando ali. Então eu não tive problemas de ter que ficar o tempo todo explicando, eu sou trans. E assim, em Moçambique, principalmente, é complicado, porque assim, essa discussão não está para eles da mesma forma que está para a gente. Assim como a discussão está para os Estados Unidos, como não está para a gente aqui, está para a Europa de uma forma que ainda não está para a gente aqui. Né? Por exemplo, eu em Portugal eu pude experienciar esse corpo aqui entrando em vários lugares e não ser motivo dos olhares. Que aqui até hoje, onde eu passo, todo mundo me olha. A ponto de às vezes eu ficar brincando, eu com minha ex-mulher. A gente ia no shopping, eu fiz assim, você quer que eu deixar? E vinha uma família, né? Pai, aquela família margarina. E aí eu tava percebendo de longe que eles iam me olhando. Eu fiz assim, eu vou passar por eles, vou deixar eles fingirem que eles não perceberem que eu percebi os olhares. E depois eu vou virar as costas e vou pegar eles me olhando. Você quer ver? Eu fazia isso direto, principalmente no Salvador Shopping. Porque eu andava e eles passavam por mim me olhando. E eu fingia que não estava vendo. Aí vinha aqui. Quando chegava aqui eu virava. Pegava eles me olhando, eles ficavam sem graça. Eu disse assim, minha vontade era de um dia fazer assim, ó, bum. Porque eles me olham muito. Então, dá vontade de fazer isso, bum. Mas até que ponto te incomoda esses olhares? Não, hoje eu me acostumei, porque já é muito tempo as pessoas me olhando, eu já me acostumei. E aí também eu vim entender outra coisa, é o lance do visual. Sim, sim. Do visual, porque as pessoas sempre, por mais que não me conheçam, hoje eu chego nos lugares, eu posso estar vestido da forma mais simples, mas o cabelo, os óculos, a camisa, alguma coisa diz para essas pessoas que eu sou artista. Então, a ponto de me confundir com artistas famosos. Sim, entendo. Entendeu? Então eu disse assim, não, eu tenho que ser menos... Por isso que eu lavo na brincadeira, porque eu sei que muitas vezes também tem esse outro aspecto aí que eu nunca considerava. E as pessoas olham por isso, né? Agora em Portugal foi massa. Eu percebi que eu entro e saio nos lugares e eu não vou ser motivo dos olhares, é muito bacana. Diz assim, lógico. Passar despercebido um pouco, né? Então, Vércio, querido, muito obrigado mais uma vez pela confiança. Galera, eu que agradeço. Vércio, eu vou abusar um pouquinho do privilégio. Vamos encerrar, né, cantando. Cante o que você quiser, só pra gente fechar aqui agora com chave de ouro. Vou cantar um pedaço de Não Recomendado, uma música de Caio Prado. Mande ver. Uma foto estirada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A tarja de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A tarja de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A tarja de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A tarja de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado. Olha só,